Olá, começamos agora mais um episódio com a proposta de compartilhar conteúdos e curiosidades sobre o processo de tratamento e digitalização de acervos audiovisuais e sonoros. Hoje a gente conversa com Adilson Lima, que é técnico em digitalização da Proximar Cine e Vídeo. Olá, Adilson, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vindo. Adilson, a Proximar e você, né, que é o técnico, começaram já há um tempo, está em andamento, um processo de digitalização do acervo multimeios aqui do Centro Cultural, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que começou essa história, né, entre a Proximar e o acervo multimeios. A história começa, na verdade, através do nosso antigo diretor, o Carlos, que já tinha um contato aqui de digitalização de um antigo acervo de película. E aí esse contato se manteve, e aí quando apareceu esse acervo do multimeios, a gente deu continuidade. E está em andamento a digitalização desse acervo. Tá, vocês já digitalizaram o quê? Até o momento a gente fez todas as fitas Umatic, e agora está em andamento a parte de áudio, que são fitas de rolo de áudio. Tá, aquelas de 2.500 pés? Aquelas grandonas, assim? Não, então, acho que é menor, são menores, são aquelas 1.200, menores. provavelmente. Isso. A Umatic, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque eu sou velha, assim, eu lembro da fita Umatic na televisão, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho para o ouvinte que não necessariamente saiba. Tá, né? tá ok. A fita Umatic basicamente é uma fita de vídeo antiga, da década de 70, final de 70, começo dos anos 80, que era a fita profissional usada pelas TVs, né? E foi pouco usada como equipamento doméstico. O Umatic pouco tem equipamento doméstico, é mais profissional mesmo. Se você pegar imagens das TVs antigas, a maioria era em Umatic nessa época. As câmeras eram tudo profissionais, então era só o Umatic que se usava. Tanto é que os equipamentos de Umatic que a gente usa para digitalizar são aqueles trambolhão. São equipamentos pesados mesmo, de 30 quilos para lá. Um vídeo Umatic pesa basicamente isso. E a qualidade desse material, quando vocês pegam uma fita Umatic, por exemplo, eles estão preservados ou vocês precisam restaurar alguma coisa? O que acontece às vezes com o Umatic é a questão do mofo, né? As fitas Umatic, às vezes elas mofam, ficam com aquele bolor e a gente tem lá no Aproximar o processo de tratamento que é a limpeza, fazer a limpeza dessa fita para que depois ela seja digitalizada. Então, depois de ser feita a limpeza, ela pode ser digitalizada normalmente, sem nenhum problema. E geralmente estão com uma qualidade muito boa, assim. Ela tem uma qualidade semelhante à qualidade da Beta. Da Betacam, né? O pessoal conhece como Betacam. Uhum. Ela é bem semelhante à qualidade da Betacam. É que a Betacam hoje em dia já é beta digital, então a qualidade é um pouco melhor. As cores são um pouco melhor, mas a cor da Umatic, se ela estiver em perfeito estado, não for uma fita que foi regravada mais de uma vez, sabe? Gravada várias vezes em cima, ela tem uma qualidade muito boa, sim. Bom, e agora vocês já entregaram a Umatic e vão começar com as de rolo, já começaram essas de rolo de áudio? Sim. E o material de áudio, além das fitas de rolo, o que mais que tem nesse acervo que vocês vão digitalizar? Foi feito cassete também ou não? Só rolo de áudio mesmo? Só rolo de áudio. Só rolo de áudio. É. E rolo é a mesma questão, né? Que tem o mofo. Sim, o rolo de áudio a gente já não tem essa questão de fazer essa limpeza mais rebuscada. Porque o rolo de áudio ele é muito sensível. Então, às vezes, você fazer uma limpeza um pouco mais profunda, você acaba danificando a película dele e você acaba perdendo a película. Então, o rolo ele é uma limpeza superficial para que não descaracterize a película e assim sendo feita a digitalização. Mas é bem sutil, assim, é bem tirar pó, tirar poeira, passar um cotonetezinho, assim, para não danificar a película, porque é muito sensível. E ele oxida também, né? Eu lembro que quando eu trabalhava bastante com rolo, né? Quando você puxava, assim, você via se estava velho, né? Você puxava e saía todo... Exatamente. Isso tem que tomar um certo cuidado. Sim, tem que ter todo um certo cuidado de usar luva, de manipular tudo com luva para que não fique marca, não dê nenhum defeito na hora de fazer a digitalização. Ter um certo cuidado para que ele não amasse também, porque isso na hora que for passar no cabeçote ele pode enganchar no cabeçote. É tudo muito sensível, né? São equipamentos antigos, que você tem que ter cuidado com isso também. Se o rolo está num estado que ele já está soltando a película, isso pode grudar no cabeçote do equipamento também. Então isso tem que ter todo um cuidado, é tudo muito sensível.
é tudo muito antigo também, né? Sim. A gente está falando de material da década de 70, 80. Vou pegar aí 40 anos. É no muito mínimo. tempo. E na hora que vocês digitalizam, vai para um HD, vai para um acervo digital? Isso, HD externo, e aí o pessoal recebe isso, eu não sei como é que tá saindo, MP3 e Wave? É tudo Wave e MP3. E no caso da Almatic é Move e MP4. Tá. Tudo em Move e MP4. Que aí o arquivo Move é o arquivo que a gente fala de arquivo de guarda, que é aquele arquivo mais parrudo, que você consegue pegar depois e transformar em algum outro tipo de arquivo. Se você quiser editar, esse arquivo tá numa qualidade boa, que é quase que um arquivo sem compressão. E o MP4 é aquele arquivo que você tem para você mostrar. Se você precisar exibir esse arquivo, você pode levar o MP4. Tá, e é que nem o Wave, que é o MP3, que é o Move do áudio. É equivalente. O Wave seria o Move do áudio. É o equivalente. O Wave é para você editar, para você transformar em algum outro tipo de arquivo. E o MP3 é arquivo para você reproduzir ali, para você assistir, para você ouvir, né? Para você conseguir saber o que tem no arquivo. Bom, e quando vocês fazem esse tipo de trabalho de digitalização, tem muita história, né, também? Sim. Muita curiosidade. Tem alguma coisa que tenha te deixado assim? É difícil falar assim de cabeça, que geralmente quando o arquivo, as coisas são muito longas, vamos dizer assim, porque tudo leva o tamanho natural. Por exemplo, uma fita Almatic, geralmente ela tem 1 hora de duração. Então, quando você faz uma fita de 1 hora de duração, a gente não tem como depois ficar assistindo aquilo para poder ver o que tem no conteúdo. Você dá uma passada de olho superficial para ver se não tem nenhum defeito na imagem, faz a edição de início e fim para tirar qualquer defeito que tenha no início, depois da barra de cores ali, e já manda para exportar, porque se a gente ficou assistindo, já ficou 1 hora capturando, que é o tempo normal, e depois a gente ficar mais 1 hora assistindo o arquivo, a gente vai levar 2 horas por fita. Você imagina fazer um acervo. Então a gente não consegue ficar assistindo totalmente, sabe? Pode ser que tenha alguma curiosidade realmente, alguma coisa curiosa, mas a gente não vai lembrar de cabeça agora, porque não tem como a gente ficar acompanhando tudo, né? Pode ser que tenha coisa muito rara, inclusive, mas é difícil a gente falar, assim, com mais precisão o que é que tem naquele material. Tá. Não, é tudo bem. Isso aí, quem quiser, também vem no Multimeios e pesquisa, claro, né? Pode vir aqui e pesquisar. Então tem todas essas etapas, né? Sim, Pega a fita, sim. Passa, Faz limpa, limpeza, sim, higienização. vai para digitalização e quando vem para cá, vem catalogado. Eles já têm o catálogo, vocês só digitalizam. Geralmente ela já vai catalogada e aí a gente só renomeia o arquivo baseado na nomenclatura que foi dada por vocês. Então, quando vem o Matic 001, o arquivo vai estar com esse título, o Matic 001, correspondente. Então, a gente não modifica em nada. Bacana. E agora eu queria que você falasse um pouquinho da história da Proximar, né? Porque é a empresa que Então, eu estou quase completando 8 anos de Proximar. Em janeiro próximo eu completo 8 anos de Proximar. E a Proximar, ela já está há bastante tempo no mercado, né? A Proximar começou com o pai da Sônia. E aí, ao longo dos anos, ela foi se reinventando, até chegar nessa parte de digitalização, porque chegou um dado momento que viu-se que aquilo que era feito não era manipulado, não era guardado, né? Então, precisava que alguém fizesse esse trabalho do pós, de digitalizar aquilo que estava sendo gravado. Não adianta a gente sair gravando um monte de coisa e guardar uma fita VHS em casa cheia de mofo e não ter para quem mostrar depois, né? E o que vai virar isso depois? Isso é uma coisa que sim. todo mundo faz, né? Hoje mesmo a gente entregou uma fita, devolveu uma fita para um cliente que era uma fita que era da Proximar. Uma fita VHS da Proximar. Então isso é muito legal, né? Você vê o processo se reinventando, né? A gente já gravou fita VHS para um cliente que trouxe um Super 8, era um Super 8. A gente fez a telecinagem desse Super 8 para VHS e agora o cara trouxe a VHS para fazer para arquivo digital para MP4. Então a Proximar ela foi se reinventando e acabou chegando nesse nicho de fazer a digitalização. Porque querendo ou não, uma hora alguém vai pensar assim, pô, mas o que vem depois da minha fita? Qual que é o tipo de arquivo que tem depois? Eu estou gravando em mini DV. Até mesmo quem grava hoje em cartão digital.
Você grava num cartão digital, mas onde você vai pôr o seu cartão digital? Pois é, então, essa evolução das mídias parece que não tem fim, né? Então, eu estava conversando isso com a Sônia antes da gente subir. Eu falei, o curioso do nosso ramo é que a gente não sabe qual que é o próximo passo, a gente não sabe qual que é a próxima tecnologia. Todo mundo agora está falando em 4K, 8K, e a gente esperando quem que é que vai inventar a máquina que faz as nossas fitas VHS, as nossas fitas Umatic para 4K, para a gente conseguir pegar e fazer, agora eu vou fazer tudo para 4K. Tudo que a gente fez para MP4, agora a gente faz para 4K. É uma forma de preservar a qualidade, sim, né? Totalmente. E é muito engraçado também, porque as mídias, elas vão evoluindo, mas tem umas que não dão tão certo, tem outras que dão mais, né? E a gente só vai sabendo tem algumas que foram ficando pelo caminho mesmo. Tem muita coisa que acabou não emplacando, não dando certo, ou era muito cara para o mercado, o caso da mídia de Blu-ray, né? Que não pegou de jeito nenhum. E logo começou a aparecer arquivo MP4 que ganhou mais terreno muito mais rápido, né? Com o advento de pendrives e HD externo, o Blu-ray acabou meio que morrendo. O pessoal prefere fazer direto já do DVD pro MP4. Não passa mais pro Blu-ray, não faz sentido, né? Pois é. Então, às vezes tem cenas familiares ou casamentos que os próprios noivos ou, né, a família nunca viu. E hoje em dia chega pra gente material desse tipo dos netos, porque os avós estão fazendo bodas de ouro e nunca viram aquilo. Então, né, saindo um pouco da linha do institucional, né, de museu, dessas coisas, para um lado pessoal, que a gente trata a fita VHS daquele cliente, um rolinho de 16 milímetros de um cliente, pessoa física, a gente dá a mesma importância do que para um acervo como esse que a gente está fazendo aqui ou para outras instituições grandes que nós fizemos. Então, o tratamento é o mesmo, o carinho que a gente tem com aquela uma fita, né, do pai que a filha fez 15 anos, ou com o acervo daqui do Centro Cultural, ou qualquer outro acervo de museu, é o mesmo carinho, é o mesmo tratamento que a gente dá. E aí é interessante isso, porque a gente causa emoção, né? Nas famílias, ou no casal que nunca viu o filme, ou nos netos que não conheceram os avós, e vão ver ali no rolinho de filme que a família mudou, ficou naquela caixa velha, estão arrumando, vamos mudar daqui, aparecem umas velharias, e aí as pessoas, os netos acabam vindo, né, trazer para saber o que tem, e acabam conhecendo gente antiga da família que, né, não teve oportunidade. Então, isso é muito legal. É curioso, né? Como mexe com a emoção, né? Sim, toda essa parte. Total. Muita emoção. Total. Uhum. A gente vê muito isso lá, de o pessoal chegar com uma coisa que nunca assistiu, nunca viu, de ser um material raro, sabe? Esse aqui eu nunca assisti. Ou então o pessoal chega e fala assim, nessa fita tem uma imagem da minha mãe que faleceu há pouco tempo, sabe? E é a única imagem que tem dela. Então é muito emocionante, assim. E eu tiro por mim, que eu não tive isso, né? Eu não tenho fita da minha infância. Eu não tenho imagem da minha família quando eu era criança ou quando eu era adolescente. E eu faço isso o tempo todo, né? O pessoal leva fita de batizado, de nascimento, de casamento e tem gente que não tem. Então a questão da memória, ela é muito legal para que a família se conheça, né? Saber de onde veio para poder saber para onde vai também, né? Sim. Isso é muito legal. E a história da memória, né? Da Sim. nossa história também, né? Sim, total. Exatamente. Tá certo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado a você. E é isso.